O conhecimento intuitivo que todos nós temos da estrutura da língua que falamos é construído no momento em que aprendemos a falar essa língua. Em várias situações de uso, os falantes revelam sua capacidade de analisar e modificar estruturas da língua para produzir efeitos de sentido. O autor desta charge, por exemplo, explora a semelhança sonora entre o substantivo semestre e o sintagma sem-mestre, constituído por uma preposição e um substantivo para produzir um efeito de humor. Ao fazer isso, o cartunista revela a possibilidade de reconhecer na palavra semestre a preposição sem e o substantivo mestre, algo que sugere o seu conhecimento das estruturas da língua. O nome da aldeia quando eu era criança, quando meu pai e minha mãe moravam lá, era Caçã. Quando nós crescemos, saímos de lá. Com a chegada do homem branco, as terras não eram mais chamadas de Caçã, eram chamadas de Matupá. Qual teria sido a origem dos estudos sistemáticos sobre a organização e a estrutura das línguas? Por que esse tipo de conhecimento é importante? A palavra gramática vem do grego grammatike, a arte de ler e escrever. No mundo ocidental, os estudos gramaticais têm sua origem na Grécia no período helenístico. Seu precursor foi Dionísio o Trácio. Com o desenvolvimento desses estudos, duas concepções de gramática surgiram e coexistem até hoje: a gramática normativa, que prescreve normas para o uso da língua, e a gramática descritiva, que se ocupa da descrição e da organização das formas da língua. Os estudos gramaticais analisam os diversos níveis de organização das línguas naturais. São reconhecidos 5 níveis. A fonologia estuda os fonemas, as possibilidades de combiná-los em sílabas e a relação que eles mantêm com as letras na escrita alfabética. A morfologia é o estudo da classificação, flexão e formação das palavras. A sintaxe dedica-se ao estudo das funções das palavras e das relações existentes entre elas nas sentenças. A semântica estuda o significado das palavras, as relações de sentido estabelecidas entre elas e sua organização em um léxico. Já a pragmática estuda a relação entre o sentido dos textos e seu contexto de ocorrência. Estudar a gramática permite compreender não somente as estruturas típicas da escrita e da oralidade, mas também as diversas maneiras como a língua é utilizada pelas pessoas em contextos específicos.